E aí, Zé Povinho? Como é que vocês estamos? Como é que vocês estamos? Que episódio do Balacobaco foi esse, hein? Quem diria? Quem tava querendo ação, tipo a Bárbara, deve estar feliz da vida com o que viu. Porque, principalmente, que final foi esse? Gente, a hora que Do tava Balacobaco chegando ali mesmo. no final, eu falei assim, vai ser só isso o episódio mesmo? Só a Rhaenyra matando um javali? Mano, que final que foi esse, cara? Pelo nome do outro episódio, eu achei que esse rolê ia ser no outro episódio, mano. E eles A trouxeram gente achou. esse. Foi o que nós suspeitamos. Bom, antes de mais nada, antes da gente partir para os comentários em si, primeiro, deixar o like já, que o pessoal que vai chegando às vezes esquece, vai deixando o like, isso é sempre importante para alavancar a live. Segundo, vocês deem uma olhadinha também lá no canal da Bárbara, Brasil Nerd, a Casa do Dragão, porque ela está postando sempre análises dos livros e são análises muito interessantes, diga-se de passagem. E terceiro, mas não menos importante, se você quiser garantir que seu comentário será lido, só mandar um superchat para nós. Demorou? Então, sem mais delongas, vamos começar com essa parada aí, porque hoje teve bastante coisa para falar, mas a gente tem que ir por partes. Começando pelo começo, que foi um pouquinho morno. Começando pelo começo é ótimo. Foi um começo um pouquinho morno, pelo menos achei. A Bárbara também fez umas anotações, né? Fiz umas anotações assim. O começo foi muito top, que é o Carax botando fogo em tudo lá. Eu estava pensando um pouquinho para frente, depois das cenas assim genéricas de guerra. Falando já na corte. Começou ali parecendo que eles estavam ganhando o rolê, né? Porque o Caraxes botando fogo em tudo, e o Daemon lá, e aí a gente vê a ideia que os caras tiveram de recuar para as cavernas, para se proteger dos dragões. E aí que começou o Corlys e o Daemon a se ferrar, né? Depois que eles entraram, eles se protegeram nas cavernas, porque daí os dragões não estavam mais adiantando. Inclusive é bom falar que vocês viram que quando os dragão vem chegando, o Caraxes, eles gritam Zeldrizes, ou seja, gritam dragão em valeriano. Eu achei isso também um toque legal. Eles estão fazendo um bom uso do valeriano nessa série, bem mais do que na anterior. É claro, porque tem muito mais gente que fala o idioma. Então eu tô achando isso um toque muito legal. E não tem o Dothraki também, né, para interpor ali, que seria uma outra língua. Então eles estão usando bastante o Alto Valeriano mesmo. Eu achei super legal aquele marinheiro do Corlys lá falando: Kragas, o serpente marinha vai vir e vai te comer. Daemon, meu príncipe, me salva! E foi uma coisa que eu notei aqui também, o coitado acaba esmagado, que coisa. Eu achei isso aí, eu fiquei me sentindo mal pelo cara, de verdade. Eu o cara tão leal, tão apoiando lá, tão esperando que o cara ia chegar para salvar a vida dele e é o próprio Daemon que, tipo, te fode aí. Acaba com ele e toma a patinha do dragão do seu príncipe aí. E nós temos aqui o nosso primeiro superchat do Flávio Augusto, mandou 2 para nós, valeu, e disse o seguinte: o cara não tinha escama gris e não é super contagioso? Sim, ele tem, e sim, é. Inclusive, me parece que naquele estágio que ele tá, o cara já devia estar perdendo a sanidade. Eu achei uma coisa meio estranha até. Mostrou a evolução da doença, que pegou já nele todo, e que ele já não, meio que não tá mais ligando alhos com bugalhos, porque ele só meio que faz um sinal assim para os guerreiros dele. Ele não tá muito bom da cabeça, não. Mas eu ainda fico surpreso que um cara assim consiga ser um líder militar, consiga coordenar homens em batalha. Eu acho isso bem surpreendente, na verdade. Vamos ver, depois dessa parte inicial da batalha, que eu achei legal, mas eu achei circunstancial. Aí, depois da morte do coitado lealista, o Daemon leva uma flechada. Eu achei isso já um comecinho do que a gente podia esperar desse episódio. O Daemon mostrando que o Daemon, além das justas, na batalha mesmo, ele não é invencível. Pelo menos foi a primeira mensagem que eu vi a partir desse frame aí. Eu achei interessante. Acaba com a flecha acertando ele, né? O rolê dos Stepstones ali. Pois é. Além disso, depois disso, eu não conectei mais a nada desse início da batalha mesmo. Não sei se você colocou mais alguma coisa. Daí eu já fui pra corte lá. Porque aí na corte...
Tá vindo, deixa eu só fechar minha porta aqui, que tá vindo os latidos dos cachorros lá de fora. Rapidão. Demorou. Depois a gente já corta para a corte real, em que aparece o pequeno Aegon. Esse que um monte de gente, especialmente ao que parece no Twitter, já tá odiando por antecipação. Voltei. O pobre coitado acabou de nascer e já estão hateando o moleque. Isso é triste. Só porque é um bebezinho que chora, gente, que isso. Fala que o bebê tá no aniversário de 2 anos dele, né? Por isso que vão fazer essa caçada ali, em homenagem ao aniversário de 2 anos dele. Inclusive, quando a gente viu as imagens da Alicent grávida no material de divulgação, a gente pensou que ela era grávida do Aegon, mas não, ela estava grávida do Aemond já, porque é o segundo ano do Aegon, leva ali uns 9 meses para o Aemond nascer e tem 3 anos a menos. Então ela já estava grávida do Aemond. E ele fala que já passou 3 anos do início da guerra, né? Porque chega o Tyland lá falando, e aí, você não vai ajudar seu irmão, você não vai ajudar o Serpente lá, tá dando treta, eles vão perder lá e tal. E ele, sai daqui, Tyland, não quero falar disso agora não. Né? Para quem cuidava que o Tyland ia aparecer também, tá aí, apareceu. Pois é, o pessoal tava esperando os Lannister, eu sei que tem muita gente que é fã especificamente da casa Lannister no canal, inclusive. Então eles estavam esperando. Já apareceu de cara o Tyland e apareceu o Jason também. Então podem ficar felizes. Os Lannister não têm uma participação tão gigantesca nessa guerra, mas eles estão ali, estão presentes. Uhum. Eu gostei de ver o James. Nós temos aqui, a Luiz Alves mandou R$3 pra gente, agradeço por isso, e disse o seguinte: o Caraxes é a salsicha do hot dog americano. Eu tô falando, eu também tô achando esse design do Caraxes difícil de engolir. Sem trocadilhos. Eu tô achando esquisito. Gente, eu achei ele muito massa ali durante a batalha, o jeito que ele caminhava, o jeito que ele tava soltando fogo para todos os lados ali, eu achei ele muito irado. E ele se movimenta mesmo como se fosse um dragão oriental, um negócio meio serpentiforme. Uhum. Eu acho que a batalha é muito incrível. Eu acho um pouco esquisito, mas eu sei que tem gente que curte. Enfim. Mas ele voando tá meio estranho, gente. Ele voando tá meio estranho. Não tem como não tá estranho. Ele é todo desengonçado. Como é que ele ia ficar normal no voo? Aí o Tyland fala de Bloodstones, Stepstones. Aí passaram 3 anos do início da triarquia, se esconderam nas cavernas. Aí pergunta pro Paul da Rhaenyra. Ele tá preocupado com a Rhaenyra. Cadê a Rhaenyra? Cadê a Rhaenyra? Cadê a Rhaenyra? Eu notei isso aqui também, que ele tá o tempo todo preocupado com a herdeira. Isso aí foi um tema recorrente já desde os episódios anteriores. Desde a investidura, ele tá sempre preocupado onde a herdeira dele tá. E depois daquela bagunça em Pedra do Dragão, é normal que ele esteja preocupado, querendo saber o que ela tá fazendo, onde ela foi, o que ela foi aprontar. Tem mais superchat aí. Tá. Temos mais um aqui, mas aqui para baixo. O Wilson Antunes mandou 5, muito obrigado por isso, e disse o seguinte: em GOT, dragão torna Daenerys invencível, exceto pelos escorpiões, mas nessa batalha a estratégia nas cavernas mostra que dragão não é garantia. Realmente, existem maneiras nesse universo de você se contrapor aos dragões. Nunca é uma coisa fácil, nem é muito provável que você tenha sucesso, mas não é impossível. É como os dorneses faziam, né, para fugir dos dragões do Conquistador. Eles iam para as cavernas, iam para as colinas, para as montanhas. E eles se dispersavam, pois é. E esse foi a primeira instância em que o dragão Targaryen foi derrotado, foi em Dorne, no ano 10º, com a Meraxes. Quando ela levou um dardo de escorpião diretamente no olho, se não me falha a memória. No olho direito. Exatamente, e caiu sobre Toca do Inferno. Ou seja, não é impossível. É difícil, mas não é impossível se livrar de um dragão. Eu tinha notado aqui também que eu notei que Sor Otto já estava colocando lenha na fogueira para variar. Ele estava já prevendo a questão da sucessão que seria problemática, não só por interesse próprio, porque é claro que seria do interesse dele que o neto fosse o herdeiro, mas ele já estava enxergando que a coisa podia ser problemática por causa dessa questão de sexo. Aqui ele... Ainda nessa conversa ali que eles estão tendo,
Eles perguntam se não está na hora da coroa agir, né? E o Otto fala que não, que eles foram contra o rei, que o rei falou para eles não começarem essa guerra, então o rei não tinha que ajudar eles, senão ele pareceria fraco. Pois é. Então sagrado lá. Estão fazendo uma observação importante aqui, Gustavo. Cara, eu realmente não me lembrava da relação do Aemond com a Relina, das relações de nascimento. Pode ser que seja isso mesmo, tem que verificar. Eu me lembro que o Aegon nasceu no ano de 107 e o Aemond de 110, mas eu não me lembro de quando a Relina nasceu especificamente. Isso eu teria que verificar mesmo. Mas, enfim, fica aí a informação. Ela tem 3 filhos, né? Isso. A Alicent tem 3 filhos com o rei, são esses 3. Enfim. Aí a Rhaenyra tá ali deitada no bosque sagrado, lendo os livros dela, tem um bardo ali com ela, cantando sobre a Nymeria, e a Alicent aparece grávida ali, tenta conversar com ela, tenta ter um diálogo com ela, por quê? Porque o pai tá preocupado, procurando ela, e ela não quer saber de confraternizar. E aí a Alicent fala, olha, a gente tá indo pra caçada, você tem que ir junto, o rei quer que a família toda esteja junto, e ela não tá nem aí pra Alicent. Na verdade, ela tá tratando a Alicent com fria cortesia, que é uma coisa que o Martin gosta de escrever, porque ela não tá feliz com essa questão dela ter se casado com o pai e dela tá gerando filho, já que vai jogar uma sombra sobre a questão da sucessão. Então, mostra esse início de conflito. Mostra que a Alicent galgou um patamar acima dela, né? Porque a Rhaenyra manda o bardo continuar tocando e a Alicent manda o bardo sair. E o bardo fala assim, vossa graça, e sai. E deixa Gente, eu tô cansadíssimo hoje, eu tô esquecendo do Daemon. Que coisa vergonhosa, eu tô esquecendo do príncipe ousado. É verdade, são 4 filhos da Alicent com o rei. Eu tô falando, eu tô cansado hoje. E tava me cobrando o vídeo dele esses dias, inclusive, mas o vídeo dele vai ser um pouquinho complicado de fazer, porque não existem muitas imagens canônicas do Daemon. E vocês sabem que meus vídeos dependem desse tipo de imagem. Eu vou ter que me distorcer para poder fazer o vídeo dele. Vou fazer, vou dar um jeito, mas por enquanto eu não sei ainda como é que vai ser. Mas sim, a informação correta é essa. Ela teve 4 filhos com o rei. A ordem é Aegon, Rhaelena, Aemond e Daemon. E Daemon mais novo, sim. Aí, ó. Aí, o próprio Rei Bruxo tá falando para falar do Daemon. Pois é, cara, vai rolar. Um dia vai rolar. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer, mas vai rolar sim. Até porque eu gosto do Daemon. É possível que eles cortem ele da série, inclusive, mas seria triste se cortassem. Eu acho que não vai cortar, não, porque estão colocando muito o personagem que eu achava que ia cortar, que o pessoal tava imaginando que, não, vai ser o papel do Criston Cole, não sei quem, né? Não, tá lá pra galera aparecendo tudo. Eles estão aumentando a quantidade de personagens para ter quem matar depois, né? Eles colocaram até o Vimond e mudaram até o parentesco dele com o Corlys, então... Então... e aí a gente vê ali ainda no bosque. Antes, você notou também a questão ainda no Bosque Sagrado. Sim. Eu achei interessante que a primeira disputa de poder efetiva entre as duas foi com uma coisa pequena. Foi a respeito do que elas vão fazer com o Bardo. Se o Bardo devia ir embora ou se ele devia ficar. Foi a primeira pequena disputa de poder entre as duas que aparece na série. É um detalhezinho que eu achei interessante. E aí eu achei muito impactante isso daí. E a Alicent até faz uma cara tipo assim, já sei que sou eu que mando aqui. Uhum. E aí ela trata a Rhaenyra como criança, né? Ela fala assim, então, você que dificulta as coisas, não precisava ser tão difícil assim, você que está dificultando a nossa convivência. Né? E aí a gente vai para a Mata do Rei, né? Eu acho, peraí, deixa eu ver. Aí... Não, eles estão conversando dentro da carruagem ainda, indo para a Mata do Rei. Aí o Viserys está feliz lá com o bebê novo e está feliz que está a família toda reunida. E de repente mostra que a Rhaenyra está ali na carruagem também. Ou seja, a Alicent conseguiu fazer com que ela fosse para a caçada, né? A Rhaenyra está com aquela típica cara de adolescente emburrada. Rebelde, emburrada, dentro do carro, no caso, né? E aí, mesmo assim, a Rhaenyra, ela se mostra
preocupada com o irmão, né, que tá na barriga da Alicent. Ela fala, você devia estar viajando nessas condições? Tipo assim, mesmo não gostando da Alicent, parece que ela meio que se preocupa com o irmão, querendo ou não. E foi o que eu senti. Pois é. O que é que você tá fazendo assim? Era comentário? Não, é um comentário aqui do nosso Hobbit falando que tem quase 800 pessoas vendo a gente agora. Tá encorajando a galera pra gente ver se a gente bate um caos. Ia ser da hora, hein? Ia ser legal. Vamos chamar a galera pra colar aí junto pra gente ver se a gente bate um caos. Que a primeira live teve 700 pessoas. Vamos ver se nós chegamos a 1000 dessa vez. Ai, eu tô rindo aqui que o povo tá perguntando quando que fulano morre, quando que ciclano morre. Ah, não dá pra gente ficar falando essas coisas agora. Tá? Mas vão morrer, todo mundo vai morrer. Se ocupa não que morte vocês vão ver bastante aí. Aí, quando eles chegaram no terreno onde estava acontecendo a comemoração do segundo dia do nome do Aegon, eu não consegui deixar de notar como os figurinos nessas séries eles estão num nível diferente de Game of Thrones. Como eles evoluíram nesse ponto. Porque eu tô achando tudo muito, muito bonito, muito bem detalhado e, assim, muito fiel àquilo que eu imaginaria a partir das descrições dos livros e do que eu esperaria de cada casa. Eu tô achando essa parte muito digna de nota. Tá muito melhor. Parece que Game of Thrones se preocupou em gastar muito mais com locações e aqui a Casa do Dragão tá focado nos prêmios que ganhou, né? Nos Emmys que ganhou, tipo figurino, trilha sonora, eles estão focando mais em outro rolê, assim. Como só apareceu poucas partes, tipo, apareceu o quê? Deriva Marca, Pedra do Dragão e Kingsland. Deriva Marca nem apareceu direito ainda, né? Apareceu, tipo, umas estátuas estranhas lá, uma mesa só e uma fogueira. Pois é. E aí, ou seja, eles estão investindo muito em CGI, em figurino. Personificação dos personagens, caracterização, né? Então, aí... lá dentro da carruagem, que o Viserys está pedindo um neto para a Rhaenyra. Lembra ela que ela já está mais velha, que ela está com 17 anos e que ela precisa de um neto, netinhos para ele, para fortalecer a coroa. Sim. E aí ela fala, ninguém se importa comigo, que nem um adolescente rebelde que você está falando. Aí eu coloquei aqui um ponto de interrogação se era a mata do rei, mas eles confirmam mais para frente que era a mata do rei, né? E quando eles descem da carruagem ali, aquele paga-pau do rei lá fala, Aegon, o segundo do seu nome, não sei o quê, vossa graça, e parabenizam lá o bebezinho. Pois é. Deixa eu ver aqui. Aí aconteceu o surgimento de Lord Jason, que foi mais um momento para o pessoal que é fã dos Lannister vibrar, quando ele aparece e, na verdade, rapidamente ele já começa a maquinar seus planinhos para juntar os seus trapinhos com a Rhaenyra, que faz todo sentido se a gente pensar que a casa Lannister sempre foi uma casa de grande ambição. Então, nada mais natural do que ele querer se juntar a herdeira ao trono, que até então, apesar das presunções das pessoas, ela ainda era a herdeira oficial. Outro discurso ensaiado, né? Tanto ele para a Rhaenyra quanto ele para o rei, depois, quando ele vai conversar com o rei. Totalmente ensaiado. Pois é. Vamos ver aqui. Depois disso, da parte do figurino, que eu anotei sobre Lord Jason, eu falei que ele estava dando em cima da Rhaenyra, aparentemente com a anuência do Viserys, porque o Viserys está desesperado para que ela se case. A verdade é essa. E o rei, né? Desesperado para se casar. É o rei. É o reino, né? Tanto que depois acontece aquela cena do Viserys com ela, aqui ele até grita com ela no meio ali do pavilhão, que o pessoal até fica olhando meio assustado, meio surpreso, as velhas fofoqueiras ali em volta, tudo olhando com aquele ar. Eu notei aqui que dentro das tendas, né, tem as mulheres fofocando lá, e elas falam que uma jovem senhora foi sequestrada pelo engorda caranguejo e foi mandada como prostituta para Liz, para trabalhar como prostituta para Liz. E isso é legal que isso tem nos livros, né? Que os piratas faziam isso ali, e o tributo de Liz, que é uma das cidades da triarquia, era isso, pegar mulheres para prostituição. E aí a Rhaenyra tá
sozinha no meio do povo ali, ninguém, tipo, meio que se importa mais em fazer reverência para ela. E aí aparece o Larry Strong, que é o caçula do mestre das leis, né? E aí ele tá lá mancando com a muletinha dele, ele fala, eu posso me sentar aqui com vocês, não fui feita para caçadas, aí senta lá com as mulheres. E aí as mulheres começam a falar mal do rei, porque o rei não foi ajudar o Daemon e o Corlys. E aí a Alicent e a Rhaenyra parece que se unem para proteger o Viserys. Elas meio que começam a falar, rebater as mulheres ali, dando na cara delas. Tipo, ele que começou, o rei não permitiu. E aí parece que quando é conveniente elas se unem e depois elas se separam, sei lá. Eu senti isso, pelo menos, quando eu vi essa cena. Me parece que é exatamente a dinâmica que eles querem imprimir. Eles querem colocar as duas, às vezes, entrando em atrito e, às vezes, ainda rememorando um pouco da amizade que elas tinham. Ou seja, é um morde-a-sopra do lado das duas. É basicamente isso. Subiu um comentário aqui de alguém falando que como que você contribuiu comendo bolo, que é o que a Rhaenyra termina falando ali, né? Perguntando pra uma véia com o cachorrinho na mão, assim. Com pug, ainda por cima. Pug. Até que pariu. Aí tá. Aí lá fora, lá perto das fogueiras, lá fora, lá onde o povo tá assando carne e coisa e tal, vem o Lord Jason Lannister, que é irmão gêmeo do que tá no conselho, do Tyrion Lannister. E aí começa lá com o discurso para Rhaenyra, porque eu sou um Lannister, porque Lannis Porto, porque Rochedo Casterly, porque eu construo um fosso para minha esposa se ela precisar. Aí ela, oi? Para que você precisa de fosso de dragão se você não tem dragão? Aí ele, pode ser para minha esposa. Aí ela já fica puta, tira ele e sai. Já percebeu que era alguma coisa armada do pai ali. Porque realmente, das duas, uma. Ou ele estava insinuando que ele queria ter ela como esposa, ou ele estava insinuando de uma forma até absurda que os Lannister poderiam se tornar controladores de dragões de alguma forma. Qualquer das duas possibilidades ia deixá-la putaça da vida. Aí, enfim, daí aparece ela e o Viserys brigando, meio que brigando, né? E aí ele fala que ela precisa se casar, que ele está se afogando em pedidos de casamento de todo o reino, de tantas mensagens que ele recebe de todos os lords, e ela fala que não quer se casar, e aí ele fala que ela tem que se casar por dever, não se ela quer ou não quer. Porque, tipo assim, é bonito quando ela fala pro rei, né? Ai, papai, tudo bem, você tem que se casar de novo por dever. Ai, Daemon, você já tem uma esposa por dever, vá cuidar da sua esposa. Mas quando é ela que tem que casar e seguir o dever dela, que era casar e ter filhos para fortalecer a coroa, ela não tá nem aí, ela não quer casar. Ela deixa bem claro, não quero me casar. Não quer saber, pois é. Aí alguém chega ali falando do cervo branco, que foi visto um cervo branco, que quer dizer que é um bom presságio lá, né, para a caçada do... Porque estavam dizendo que aquele cervo branco, nos tempos anteriores à conquista, naquelas terras que, vale lembrar, eram parte do Reino da Tempestade, era um símbolo de realeza. Até porque faz sentido. O escudo da Casa Durrandon apresentava um cervo, um veado, assim como a Casa Baratheon. Então, interpretaram isso como, talvez, até como uma forma de legitimar aquele momento. Acho que foi até não sei se foi o Sor Otto que disse isso, que era um presságio interessante que um veado branco, um cervo branco, tivesse surgido, tivesse rumores dele estar rondando aquela área justamente no dia da comemoração do 2º ano do Aegon. Acho que foi o Otto mesmo que comentou. E aí a Rhaenyra puta foge a cavalo e o Sir Criston Cole dispara atrás dela, né? Aí foi o ensejo para eles começarem sua pequena relação, que de fato acontece. A gente vê que eles já têm uma intimidade, né? Uma certa intimidade, porque ela se abre com ele, né? Ela fala porque que ela tá triste e tal. E ele vira e faz uma piadinha. Quer que eu mate? Tipo, quer que eu vou lá e mato o Lannister? Tipo, tô de boa, vou e mato ele pra você. E daí ela ri, eles estão flertando ali. Aí pergunta se ele já foi noivo e tudo mais. Nananã. Aí a gente volta lá pro... O que você ia falar, Otávio, dos dois? Não, só vi que foi o momento que ensejou com o início dessa dinâmica entre os dois. Eu tinha anotado isso aqui.
Não, era essa anotação que eu tinha mesmo, que foi o começo dessa dinâmica. Porque depois provavelmente vão mostrar o momento que Sir Crystal se frustra com ela e tal. Então, eles estão lançando as bases para isso, eu diria. Aí volta lá para dentro das cabanas. Gente, começam assim, a perceber que o Viserys está direto de luva e ele não tá legal. Ele tá bebendo o tempo inteiro, parece que ele tá ficando fraco, que ele tá ficando doente. E aí aparece lá o Jason Lannister oferecendo a arma lá pro Viserys. E foi feita de ouro lá na minha, onde eu faço minhas coisas de ouro, que minha terra é cheia de ouro. Então toma ouro aqui pra você matar lá esse viado, cervo branco. É o tema recorrente, né? Entre os Lannister sempre foi esse. E aí o Viserys fica meio puto com ele, né? Dá uma tirada nele, porque, tipo assim, ele quis deixar entender que o próximo na linhagem de sucessão ia ser o menino e não a Rhaenyra. E o Viserys fica puto com ele, já fala, mano, que isso? Quem que tá falando pra você que eu vou tirar a Rhaenyra do comando? Quem falou que você vai levar ela pra Casterly Rock? Você tá doido, meu filho? E aí, obrigado pelo presente, vaza daqui. Vai. Em propósito, só para poder confirmar aqui a informação para vocês, de fato, a Alicent nesse episódio estava grávida da Helena, que ela nasceu no ano 109, um ano antes do Aemond. Então, a informação é essa mesmo. Enfim. Depois veio aquele momento em que Lord Lionel Strong fez o aconselhamento do rei sobre casamento de novo. Ele que tinha aconselhado o rei a se casar com a Lina, agora ele está aconselhando ao rei a casar a Rhaenyra com o Lynor para curar a rusga existente entre os Velaryon e o governo dele, isso já desde o concílio, que devia ser. Na série não é, mas nos livros já existia desde o concílio, porque o Lynor foi justamente o adversário derrotado pelo Viserys. Mas aí, no caso, é por causa exclusivamente da recusa dele se casar com a Lina. E aí nessa fala que ele cita que a Rhaenyra já está com 17 anos, então ela envelheceu, né? E o Otto, a gente consegue ver também a diferença entre os dois pais, um pai bom e um pai ruim, né? O Viserys e o Otto ali conversando. O Otto fala assim, manda ela casar com alguém, manda alguém... não interessa se ela quer ou não, é a ordem das coisas, ela tem que se casar. E aí o Viserys fala assim, eu só queria que minha filha fosse feliz. Aí o Otto, tipo assim, o Otto não tá nem aí pra felicidade da filha dela, ele quer que ela faça o que ele tá mandando. E o Viserys não, quer que a Rhaenyra tenha a escolha própria, como ele teve, como ele escolheu por amor, e quer que a filha dele seja feliz. Só que ela não consegue ver isso nem entender isso, né? Acho que essa é a vibe que estão querendo imprimir no Otto. Ele ser um cara completamente racional. Ele não tá nem aí pra questão de sentimentos, de afeto, coisa assim. Ele tá ligado mesmo no que ele acredita que vai ser o melhor para ele, para a casa dele ou para o reino. Não necessariamente nessa ordem. Acho que é isso que estão querendo imprimir com esse tipo de fala dele. Eu até tô achando ele mais impiedoso na série do que nos livros. Depois que eu anotei aqui... O Otto sugere o Viserys casar com o Aegon, com o irmãozinho dela, com o bebê de 2 anos. Aí ele ri e corta o Otto na hora. Pior que teve essa sugestão mesmo. Teve casar os irmãos, sim. Isso aí até faria todo sentido dentro da casa Targaryen, para falar a verdade. Apesar dele ser só um bebê. Mesmo ele sendo só um bebê, faria sentido. Uhum. Aí eu anotei a respeito daquele ataque que a Rhaenyra sofreu de um javali, em que ela foi, a princípio ela foi salva pelo Crystal, mas depois ela mesma partiu para cima do porco. E foi talvez um momento que tenha mostrado para o público cimentado essa relação entre os dois. Porque, afinal, ele tecnicamente salvou a vida dela. Então, é um momento importante que as pessoas vão lembrar. Esse é o momento em que surgiu uma relação mais forte entre os dois. Mas ela terminando de matar o javali ali também foi cabuloso, hein, mano? Nossa Senhora. Ela já tava brava, né? Ela tava. Ela tava com vontade de matar alguém e ó, toma javali. Pois é. O bicho ela só descontou naquele bicho mesmo.
Aí o Viserys e a Alicent conversam na frente da fogueira lá. Ele bebaço, abrindo as coisas para ela, falando do sonho de dragão que ele interpretou errado, que montar dragão já é raro, sonhar um sonho de dragão profético é mais raro ainda, porque te torna mais poderoso do que ter um dragão, ele fala isso. E aí ele pergunta para ela, e se eu errei, colocando a Rhaenyra, né, à frente do nosso filho? E aí a Alicent fala que não, que ninguém vai tomar a posição da Rhaenyra e tal. Por enquanto eles estão deixando a Rhaenyra ainda como herdeira. E aí soam a corneta, né, de que acharam uma caça, no caso um veado. E aí quando o Viserys aparece lá de dia, aparece um cervo lá, só que não é o cervo normal, pois é. É um cervo grande só. Depois, aqui a gente vê que quando a Rhaenyra tá com o Sir Criston lá olhando todo o descampo, a floresta e o terreno da festa, aí sim o tal cervo branco aparece. Ela, né? Aparece para ela. Uhum. Isso também interpretei como mais um artifício da série para dar a entender que ela de fato é a herdeira legítima. Porque essa é a ideia que eles estão imprimindo. Outra coisa que eu percebi, para matar o cervo, o Viserys tem que atacar 2 vezes, ou seja, ele erra na primeira e acerta na segunda. Não conseguiu matar o cervo de primeira. Até porque ele tinha perdido o dedo já, imagino que segurar aquela lança não seja fácil. Então, até que ele estava meio com dó do bicho, né? Ele não estava meio querendo matar o bicho, não. Não, querendo ele não estava. Querendo não mesmo. E aí a Rhaenyra aparece cheia de sangue com uma caça, né? Com o javali que ela matou lá no acampamento. E todo mundo fica meio que, olhando para ela assim. Tem essa aqui. Se as pessoas gostam de fazer certas interpretações, a gente tem que lembrar que acabamos de bater 800 pessoas simultaneamente. Valeu. Estamos chegando. Estamos chegando num K. Sir Criston puxou a espada para afastar o cervo branco, ou seja, se as pessoas quiserem tomar isso como uma espécie de sinal profético, pode-se dizer que é um pequeno spoiler, mas chega uma hora que ele muda de lado, ele deixa de apoiar a Rhaenyra para apoiar o Aegon e a Alicent. Ele pode interpretar esse afastamento do símbolo da realeza dela como um prelúdio daquilo que vai ser feito depois. Aí seria só uma forma de interpretação. Vamos ver. Tá. Aí depois aparece eu anotei aqui a conversa que Sir Otto teve com a filha. As amas tiram o Aegon da Alicent, né? E o Otto conversa com ela. Diz que o neto é o futuro do reino. A Alicent se opõe ao Otto. Aí ele cita o Jaehaerys, mesmo se ela fosse o próprio Jaehaerys. Tipo, ela não ficaria com o trono. Ele fica bravo e manda a filha fala que não pôr o Aegon no trono seria contra as leis dos deuses e dos homens. E ele falou, aí fala aquela frase comum lá, a frase que repetiu nos teaser. O caminho é incerto, mas o fim é claro. Aegon será rei. E aí manda ela guiar o Viserys para a razão. Manda a filha guiar o Viserys, abrir os olhos. Nesse ponto fica bem claro que é o Otto. É isso que a série quer mostrar, pelo visto. É o Otto que está forçando a questão. Nem tanto a Alicent. A Alicent está mais neutra nessa hora. Ela nem quer ficar se envolvendo muito com essa questão sucessória. É o Otto que empurra essa questão para cima dela, inclusive. E o Viserys deixou bem claro durante todo o episódio que a herdeira é a Rhaenyra e que quem se casar com ela será o rei consorte. Ou seja, o Aegon não é o segundo, mas depois que ele vai que ele morre, né? Vai que o dedinho dá merda. Vai que dá merda no dedinho dele. Aí o Viserys tá mal, aparece ele mal de novo, sentado lá no trono, e a Alicent conversa com ele. Ele recebeu uma carta, né, do Vaemond Velaryon, pedindo ajuda lá em Stepstones. E aí o Lord Corlys e o Daemon estão perdendo e estavam pedindo ajuda na carta. A Alicent pede se pode ler a carta e ler a cartinha, né? E ela que acaba convencendo o Viserys a mandar ajuda. Ela manda e proteger o irmão.
mais uma amostra de que ela não é essa personagem terrível que as pessoas estão pintando ela. Ela, pelo contrário, é uma personagem compassiva nesse início, pelo menos. Ela é mostrada como uma personagem com coração, e com senso de certo e errado. Aí temos aqui um superchat de R$10,90 do FL Lima. Mandou R$10,90 para nós. Não deixou mensagem, mas eu agradeço muito pelo apoio, meu querido. E obrigada, o iFlamenguista mandou mais 5 para nós. Também não deixou mensagem, mas eu agradeço demais pelo apoio de vocês. O flamenguista galgou a uma alta posição também, mas não é mais o Imulão, é o flamenguista. Agora vamos no respeito, né? Temos que respeitar. Virou membro assíduo, agora tem que respeitar. Isso aí. Tá, aí depois, que eu anotei aqui, né, aparece o pequeno conselho, né, e a carta que ele manda pro Daemon. Ele manda uma carta pro Daemon lá. Viserys manda, né? E aí a Rhaenyra conversa com o Viserys e ele cita ela cita a Lina Velaryon, tipo assim, pô, por que você não casou com ela então, se era pro bem do reino, né? E ele falou, eu errei, mas você pode fazer certo e tal. E aí ele fala, eu e sua mãe casamos por amor, eu escolhi alguém e tal. Falou, procure um marido que te agrade e multiplique a sua família. Tipo, começa a ter filho aí, minha filha, bora. E aí ele falou assim, eu juro pela memória da sua mãe que não vou te substituir. Ou seja, até aqui é Rhaenyra herdeira. Sim, e de fato ia continuar assim por mais um tempo, pelo menos. Porque, na verdade, na cabeça do Viserys isso nunca mudou. Ela continua sendo herdeira indefinidamente. Deixa eu ver aqui. Aí acho que corta lá para Stepstone já. É Bloodstones que eles estão, sei lá, acho que é Stepstone. Stepstones são os degraus. Pedra Sangrenta é um dos degraus. E aí tem o nome da caverna, que eu não sei o que lá, os Stones também. Essa parte eu nem peguei. Eu fui... É que nessa primeira vez, quando eu vejo o episódio, pessoal, eu vejo de uma forma picada, porque eu vou anotando os tópicos, então eu vou parando direto, e tem certos pontos que eu não pesco. Então, se vocês notarem que eu não falei de um detalhezinho aqui ou ali, é por causa disso. É porque eu vou vendo pausado para poder ir anotando os tópicos. Mas sim, de fato... Eu anotei que eles estavam ali nos Stepstones, e aí aparece o Corlys, o Linor e o Vimont. Sim, discutindo a estratégia de guerra enquanto mostram os navios Velaryon sendo alvejados ao fundo. E deixa eu só endereçar aqui, o Fábio Henrique de Lima Rodrigues mandou R$2 para nós e disse o seguinte: repararam na árvore coração na cena da Rhaenyra e o Bardo? Sim, de fato, eles estavam no bosque sagrado da Fortaleza Vermelha naquela hora. E eu achei, pelo menos, eu gosto daquela árvore coração, acho ela bem fidedigna. Eu acho bonita também. Mano, na hora que eu vi o Bardo, eu falei, será que vai ser o cogumelo? Mano, não era. Não era, muito alto. E o cogumelo não... até onde eu sei, ele não tinha dons musicais. Ele era bobo, só bobo mesmo. Mas é que ele não tava tocando no começo. Tocava. Não, acho que começa a cena com ele tocando já. Começa a cena terminando com a música, uma música sobre a princesa Nymeria, inclusive. Aí, que enfim, é o assunto que elas estavam tendo lá quando eram amigas, né? Engraçado. Também, o mesmo tema. Sim, que é. E aí o Vaemond tá querendo fazer uma rebelião lá com os caras, falando, não vai dar certo, eles recuaram tudo para a caverna, a gente não consegue pegar mais ninguém, a gente só tá morrendo e não evolui nessa batalha. E aí o Linor fala que tem uma ideia de mandar alguém como Isca para lá, e aí eles se perguntam quem queria como Isca, ele falou, com certeza o Daemon iria, e o Daemon nem estava ali, e eles já estavam botando o Daemon para ir como Isca. E para quê? Para o engorda caranguejo sair da caverna e os dragões poder alcançar eles, né? Sim. E aí tem aqui, o Pedro Eduardo mandou $1,99 para nós, valeu. Aliás, $1,99 parece que é $1,99, nem é reais. Muito obrigado. Eu gostei da introdução do Linor Daemon no melhor. A gente vai falar do Daemon já, porque foi interessante de ver nesse final do episódio. Enfim. Aí chegou aquele mensageiro. Aí o Daemon chega no Caraxes, na hora que eles estão fofocando ali. Sim.
Aí o Corlys fala, mesmo que você seja do meu sangue ou não, você não vai fazer um motim aqui, fala lá pro Vimont. Sim. Aí chega notícias do Viserys, a cartinha do Viserys. Aí o Daemon lê a carta, ele dá um sorrisinho assim, tipo, meu irmãozinho me notou, vai vir me salvar. Cara, ele tá tão grilado, aquele sorriso dele é tão deboche, que ele espanca o emissário no capacete, cara. Pegou o elmo e desceu o cacete no cara. Ufou, cara. Não... E depois tem a leitura. 2 barcos e 100 homens, vai se fuder com essa ajuda, Viserys. 2 barcos e 100 homens, era isso mesmo? Ai, deixa eu ver aqui se eu anotei. Era isso Era mesmo. muita pouca coisa que ele tava mandando, gente. Fala aí quanto que ele mandaram. 2 barcos, acho que 1.000 homens. Que diferença que ia fazer naquilo ali? Não ia fazer nem cócega, tinha que mandar dragão. Ave Maria. Aí ele ficou puto, ele foi lá resolver o assunto sem nem esperar a ajuda de Viserys. Ele já pegou o barquinho dele, ó. 2 barcos e 10 barcos e 2.000 homens. É isso que eu tinha entendido. O que também não é muita coisa, mas também não é tão pouco. São 2.000 homens com 10 embarcações, não é tão pouco. Gente, eu entendi menos, hein? 2 barcos e 1.000 homens. Coisa assim. Aí começa o momento mais engraçado desse episódio para mim. Quando o Daemon ele vai num botezinho até a praia onde estavam todos os destroços da batalha, frente às cavernas, pega um estandarte branco, acopla um pedaço de madeira e começa a sinalizar como se estivesse se rendendo. Se rendendo, exatamente. Para poder atrair o alimentador de caranguejo para fora. E logo depois, quando vão chegando para render o cara, ele fecha o olho e entrega a espada. E ajoelha, assim, entrega a espada. E depois, aí resolveram colocar o Daemon como se ele fosse uma espécie de super-homem. É aí que estão falando o Daemon Rambo. Que do nada o bicho começa a se mexer. Gente, a gente já sabe que ele usa aquele adaga dele pra caramba, porque a gente já viu 2 vezes a adaga nos primeiros episódios, uma contra o Criston Cole e a outra hora que ele tira ali para abraçar a Misária. Valeu pelo super sticker, meu querido. Hype Marketing. Muito obrigado. Enfim. E aí... É isso. E aí ele saca a adaga dele ali, mata o cara, já vai no coração, tipo a Arya. E aí o cara sai correndo, e sai cacetando todo mundo que aparece pelo caminho, tipo... Todo mundo, mano. O Daemon é um grande guerreiro, mas aí eu achei até que eles erraram um pouco a mão. O cara virou um super-homem mesmo, tipo... É quase como... Meu Deus, Daemon Sola! E o pessoal foi à loucura, porque nessa hora todo mundo que é fã do cara, e eu sou um fã do cara, mas eu achei até que eles... Tá, mas no final ele foi atingido por uma flecha ali também, né? E aí ele recuou, tipo assim, agora eu morri. E aí o povo foi fechando em volta dele. Lê o superchat aí, tá vendo? O Rei Bruxo mandou 5 pra nós e falou: Daemon Rambo Targaryen, o rei do zigue-zague, solador de exércitos, imune a flechas, super soldado. Foi o que eu falei. Inclusive falaram agora há pouco no chat que o Daemon pode dar umas aulas de como correr pro Rickon. Tipo isso. Mas nesse episódio o Daemon foi atingido por 2 flechas, uma no começo e uma no final. Mas na primeira atingido quando a flecha no começo não foi tão ruim assim. Agora no finalzinho, depois que ele é atingido por umas 2, 3 flechas, inclusive uma na perna, aí ele ficou bem mal, ele teve que se arrastar para baixo de um esqueleto de uma embarcação, de uma armação lá para poder se proteger. Aí para mostrar, aqui eu achei que aí eles viram que eles estavam exagerando um pouquinho demais na fodice do cara. Aí falaram: "Não, vamos baixar um pouco o tom". Não, eu acho que eles colocaram assim: agora o Daemon vai morrer. Tipo, o exército abandonou ele, todo mundo fez motim e ele vai morrer aqui. E aí, de repente, assim, do outro lado da fumaça, aparece o Corlys vindo solando também. Nossa senhora, cara, massa demais. O FL Lima mandou mais 10,90 e falou: Tywin Lannister e Otto Hightower, família vem em primeiro. É exatamente, por isso que eu falei que o Otto tem alguma coisa de Tywin nessa série, com toda certeza. Não são iguais, mas ele tem bastante de Tywin nessa série.
Aí que veio a parte que a Bárbara tá falando. Quando parecia que estava tudo perdido, o que acontece? Do nada, os Velaryon resolvem entrar em ação, seguindo o seu planinho de contingência. Exatamente. O Daemon tava lá se ferrando, tava prestes a provavelmente ser despedaçado. O Kragas Dayhar sai da caverna, ele vai saindo cada vez mais, vai mandando a galera sair e atacar o Daemon, e o Daemon tá vendo onde ele tá. O Daemon tá de olho nele, o Daemon tira o olho dele. E aí aparece o Leonard e o Smoke. E o Smoke. Aí que eu acho que vem daqueles momentos que o pessoal começa a vibrar na frente da tela. Quando o Smoke começa a queimar geral. E aí vem a força do Corlys atrás. Então foi um momento assim, me pegou de surpresa, que eu tava achando que era uma hora que o Daemon ia acabar sendo talvez capturado, não que ele tenha sido durante a guerra, mas talvez ele fosse capturado, alguma coisa assim. E aí foi um momento de virada. Ele chamando Dracarys 2 vezes, claramente Dracarys vai ser para todos os montadores. Vai. E aquele uhul nele curtindo quando ele pega o soldado assim e joga com as patinhas do dragão. Ai, cara, ia ser muito eu curtindo matar a galera em cima de um dragão. Pior que essa última parte eu confesso que eu vi um pouquinho corrido, mas eu achei essa parte que valeu por qualquer momento que fosse mais parado do episódio, porque foi um negócio bem impactante. A última parte foi. O antissocial mandou 2 para nós, falou o seguinte: a Arya ficou com inveja dessa corrida do Daemon. Pois é, o cara foi super soldado até nisso. Ele lembrou a Arya antissocial, eu concordo com você. Na hora que ele vem, assim, tipo, eu lembrei dele, assim, da Arya correndo quando ele veio para cima da câmera, assim. Né? Deixa eu ver aqui. No fim, a minha última observação era justamente essa. O episódio termina nesse nível aí, nessa reviravolta. Você esqueceu que o Daemon entra na caverna e corta o Kragas Dahar no meio, né? Vem com o corpo dele pela metade e as tripas arrastando assim. Nossa, muito Essa parte eu achei até bem corajoso dele chegar tão perto de um cara com escama gris. Mas... E ó, banhado de sangue, de cara infectado com escama gris. E eu já, ó... nesse ponto aí... Nesse ponto seria razoável de imaginar que ele mesmo foi infectado. Porque ele foi muito ousado aí nesse ponto. Foi ousado até demais. Eu achei que ia mostrar a luta entre os dois, como que ele fez para não encostar no cara e tal. Não, mano, ele vem pegando pelo braço do cara, arrastando ele. Primeiro achei que era só o braço, depois eu vi que era metade do corpo do cara. Metadinha. E tem uma lâmina valeriana, né? Banhado de sangue. Com a lâmina valeriana e fica fácil de cortar o sujeito no meio. Apareceu até os intestinos dele para fora, assim, coisa necessária. O povo deve ficar doido vendo essas cenas. E o Guilherme Ober mandou 2 para nós, agradeço, e disse assim: desviei Montargaryen. O cara manja das desviadas. E a Luísa Alves mandou mais 2 e disse o seguinte: Linor gritando Dracarys, tristeza, eu ri. Eu não sei como é que foi em português. Em inglês Luísa, tava... Eu ri também, tá? Eu ri também, principalmente com o uhul dele. Uhul! Que ele grita assim, cara, eu ri, sério. Eu senti meio que vergonha alheia do Leonard ali. O Rei Bruxa achou o Smoke o único dragão bonito até agora. Eu gostei também. Eu gostei do visual dele. Agora, não vamos falar, por exemplo, não vamos falar em Caraxes, por exemplo, porque eu falei, eu acho muito estranho. Agora o Smoke ficou legal. Pra mim, não passou nem a Syrax nem o Caraxes. Achei bem meia boca o Smoke. Não tem jeito, a Bárbara é fã do Caraxes. Ela é fã dos dois, na verdade, né? Fã da dupla. Do Daemon também, verdade. Enfim, agora o que eu quero saber é tanto da Bárbara quanto de vocês. O que vocês acharam desse episódio como um todo e que nota de 0 a 10 vocês dariam para esse episódio? Podem ser sinceros, vamos ver o que a Bárbara acha. Eu dou nota 9, porque não foi o episódio inteiro emocionante. Teve o começo meio chatinho ali. Meio, né? Que o começo foi legal, e aí o meio ali da... a Rhaenyra sendo infantil de não querer casar, o rei insistindo que ela que tinha que casar, o povo, todo mundo dando em cima dela, ela meio que dando em cima do povo. Mas eu acho que é um 9 mesmo.
porque o final foi muito emocionante. Eu tô, tipo, muito hypada para ver o próximo episódio, apesar de que já acabou a guerra, né? Porque já cortou o cara no meio. Ó a galera falando aí, ó, as notas. Então, em geral, na média, assim, estão concordando com você. Eu vi uma nota 10 aqui, tem 9, 8. 6. Tem um que deu 7, de que tá chamando de enrolação, mas geralmente é 9, 8, 8,5. Tem um 3 aqui, porra, esse cara é exigente. Temos um 6,5, mas na média tá aí 8, 7. Ô, Jefferson Bonini. O Jefferson Bonini me entende. Tô com 35 anos e não quero casar. É isso. É isso, é verdade. Temos que proteger a Rhaenyra por isso. Mas a gente não é príncipe e princesa, né? Ela é. Ela tem que... A maior parte do pessoal concorda com você, tá aí oscilando entre os 7 e os 8,5. Muitas notas 9 também. O Rei Bruxo deu 6. Quer dizer, tem um pessoal mais exigente aí. Ah, e tem um povo zoando dando 1 aqui. Ah, para, gente. Ah, e um também não dá. Aí tá forçando a amizade. É. A Luísa mandou mais 2 e disse o seguinte: assisti legendado e ficou ruim falando da Dracarys. Não ficou super emocionante, mas eu achei ok. Lembrando que o Linor era um adolescente ali, né? Ele não era ficou uma voz de adolescente. Então. Pois é. Vamos ver aqui. E... Roberto. tem nota 1 aqui também. Parece que eu vi uma nota 2. Mas o pessoal que tá avaliando sério mesmo, tá mais ou menos como a Bárbara. Eu daria uma nota... mais uma nota 7 mesmo. Principalmente pelo comecinho e pelo fim. O resto do episódio, ele estabeleceu algumas informações importantes, mas, no geral, teve mais diálogo e mais umas partes um pouquinho chatas. Mas, no geral, falando do contexto todo, eu achei um episódio nota 7 mesmo. Eu nunca sou muito bom de fazer avaliação numérica, mas eu acho que seria 7, talvez um 7,5. Não foi um episódio que me deixou assim super... Mas então você gostou mais do primeiro do que desse? O primeiro pode ser que eu tenha ficado um pouco enviesado, porque é a emoção da gente estar vendo primeira vez, a série começando e tal. Mas se for falar só a respeito de momentos pontuais do episódio, eu diria que o final desse aqui me cativou mais do que qualquer coisa que eu tenha visto no primeiro, que eu consiga me lembrar. Porque o final, apesar do super soldado, foi bem emocionante. É o tipo de coisa que a gente quer ver, que a gente está antecipando. Olha o superchat aí, tá vendo? José Roberto Villanova Previdele disse o seguinte, mandou 5. Otávio, sei que você não gosta desse Caraxes, mas você e a Bárbara notaram que ele parece reagir e sentir da dor da flecha que o Daemon tomou no início? Eu não percebi isso. Eu percebi. Ele dá um berro e dá uma recuada para trás com a pata onde o Daemon foi atingido. Eu percebi. Pois é. Aí que a gente vê que a ligação entre os dois é mais forte do que a gente poderia imaginar, então. E o antissocial mandou mais 5 e disse o seguinte: Caraxes com aquele pescoço de linguiça era só botar a cabeça na caverna e queimar geral. É bem possível. Se ele enfiar o pescoço naquela caverna, ele sai em Essos. Tipo isso mesmo. Enfia a cabeça, sai lá em Achai. É tipo isso. Ai, gente, vocês são muito comédia, parem. O Caraxes está muito fofo. Fofo, sim. Fofo como uma cobra. E eu gosto do Caraxes, gente. Eu tô achando o visual muito ousado demais, digamos assim. Quem vai dar a espada pro Linor engolir? Eu senti o gritinho dele meio uhul! Mas isso aí, né, é uma coisa assim quase certa, né? Bem notório que o Linor é quase com toda certeza homossexual. Aí, ó. O Matheus Duque mandou 2 e perguntando se a gente achou o CGI ruim desse episódio. Muita gente perguntou isso, viu? Vi gente perguntando. Eu achei mais simples do que anteriormente, mas ruim não achei ruim.
Também não. Achei bem de boas, porque no começo ali, quando aparece o Caraxes, está no escuro, então o CGI é mais fácil de pôr, né? No final tinha muita fumaça, então acho que ficou bem tranquilo. Eu só reclamei no primeiro episódio mesmo do CGI. Enfim, vamos vendo aqui. E... É o nosso Renly, tipo isso, Cecília. Tipo isso aí mesmo. Isso. Ele é a figura do Rain agora. Você vê que ele tá ali, né? Que ele tá envolvido na batalha, que ele tá indo pro pau, que ele tá no meio das, tipo assim, das decisões importantes do exército. E então é um cara top ele pra casar. Rhaenyra! Peraí. Não, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, esse comentário aqui? Se o Lenor não curte a fruta, então como o Adam the Who, ou o Adam Bastardo, virou um cavaleiro de dragão? Eu não entendo qual relação teria com a sexualidade dele com o fato do Adam virar um senhor de dragão. Não entendo. Será que ele acha? Também não... Até porque as pessoas dizem que ele seria filho do Corlys, não do Lenor. Então... daí... Bom... E o Rei Bruxo mandou 2 falando: o melhor é a Rhaenyra caçando melhor que o Robert. Ela não morreu. Ela caçou o porco e não morreu. Não tem essa. Verdade. Matou o javali na faquinha. Sim, só a única relação que eu consegui pensar é essa aí mesmo. Se ele não gostasse da fruta, para começar, o Adam não existiria se fosse filho dele mesmo. Mas as pessoas teorizam que ele provavelmente possa ser filho bastardo do Corlys. Ele e o irmão dele, o Allen. Eles estão falando do CGI do cervo, que tava ruim. Ah, tá. Nossa. Porque eu não parei para reparar no CGI do cervo, que eu tava anotando as coisas mesmo. A gente fica mais ligado na parte dos dragões, que é a parte mais central e a mais difícil. No cervo também não notei, não. E eu acho que o fato de eu não ter notado nada absurdo, eu acho que indica que não tá tão ruim. Se tivesse ruim, a gente ia notar, mesmo parando para fazer as anotações. Olha o que o Wilson tá falando aí. Mandou 5 e falou o seguinte: foi bacana ver nas flechas do início o Daemon puxando a guia do Caraxes para ele usar a asa para se defender das flechas, é verdade. Inclusive, então, às vezes essa reação que eu tô falando que o Caraxes teve não foi isso, e sim é o que o Wilson tá falando aí, do Daemon puxando a guia para ele pôr como um escudo a asa do Caraxes. Pode ser isso também. Mas eu senti que foi meio que na hora que atingiu ele, o Caraxes deu uma recuada, assim, tipo, sentiu a dor junto com o Daemon. Vamos ver aqui. Tem um comentário aqui que eu achei que pode gerar um pouco de polêmica, do Jonas Barros. Ele acha a Rhaenyra muito melhor que a Daenerys. Né? Efeitos da série, eu acredito. Mas eu acho que a Daenerys ainda tem muito fã. Eu acho que ela ainda tem inclusive muitos fanboys. Eu conheço um, inclusive. Eu acredito que eles estão meio querendo conectar as duas para o povo se apaixonar pela Rhaenyra, tanto que se apaixonou pela Daenerys, mais ou menos isso. Com certeza. Não dá para separar muito as duas, que elas são muito parecidas, elas têm até falas idênticas. As roupas, o cabelo. Uma motivação parecida também. Estão fazendo a Rhaenyra se tornar uma personagem muito mais... No começo ela estava mais altruísta, agora, nesse episódio, ela ficou um pouquinho manhosa. Mas, no geral, estão fazendo ela para se tornar mais... mais pois altruísta. Parece que ela era mais madura quando era mais nova e ficou mais infantil agora que está mais velha. Não entendi também. Não acho que ela não seja só imaturidade, eu acho que ela estava amarga mesmo. Ela tá amarga pela perspectiva de desafio. Fala assim, você passou 2 anos sozinha e calada. Isso é foda, mano. Pois é. Mas eu acho que ela tá mesmo preocupada. Desde essa época ela já tá preocupada com essa questão das pessoas começarem a achar que talvez ela vai ser deserdada como herdeira, que ela vai ser colocada de lado. Ela tá muito incomodada com isso. Por isso ela tá se comportando dessa maneira. Desde que a Rhaenys falou para ela, alertou ela, né? Isso chama adolescência. A gente tava falando aqui que ela tá emborrada igual adolescente. Tipo isso mesmo.
Tá no finalzinho da adolescência, né? Se dizem que ela tem 17 e aí, anos. Uma hora que o Viserys fala assim, eu não vou viver para sempre, eu quero te ver bem, tipo, com uma família estável. Que é o que praticamente todo pai fala, né? Só que o Viserys tá morrendo mesmo, coitado. Pois é. Ele já deu um spoiler ali, que não vai viver para sempre. Que pena. Mas aí, né? E justamente quando ele morre é quando a brincadeira começa de verdade. Morre. Vocês estão ali no ano. Mas estão ali no ano 109, que é do segundo ano do Aegon, então ainda falta um tempinho, faltam mais 20 anos para chegar a hora dele. Mas ali pro quinto, sexto episódio deve acontecer um salto temporal maior. Uhum. Então, que elas vão mudar os personagens no meio da temporada, né? Aí, ó. Olha o gado chegando. Mandou 2 só para gadear um pouquinho. Rhaenyra nunca será como a rainha prateada. Tá falando, né? Vamos ver como que vai ser o arco da Rhaenyra. E superar o arco da Daenerys é bem difícil mesmo. Porque ela foi muito foda em vários pontos e fez tudo sozinha. Sem uma corte, sem um pai-rei. Pois é. Enfim. Você, por acaso, teria mais alguma observação a fazer de algum detalhe do episódio? O que eu lembro agora, não, Tavinha. Acho que só na retrospectiva do próximo mesmo, para eu ver mais pausadinho o episódio. É bom de lembrar que durante a semana o que a gente faz? A gente reassiste o episódio e daí no domingo que vem, antes do lançamento do episódio 4, a gente tem a nossa live de esquenta e retrospectiva do episódio anterior, ou seja, o que acabou de rolar. Que aí a gente vai mostrar umas imagens e vai fazendo uma relembrança dos acontecimentos. E aí, quando essa relembrança, inclusive, é com alguns detalhes que a gente talvez tenha deixado passar nessa nossa primeira olhada. E aí a gente vem com imagens também para você ficar mais... vocês lembrarem melhor do que a gente tá falando. E vocês terem uma ideia, a gente ainda não teve tempo nem de ver o trailer do episódio 4. Porque a gente veio direto terminou de assistir o episódio e viemos direto para cá. O Antissocial mandou 2 e falou o seguinte: achei o Larry Strong torto até demais na série. Né. Ele teve que mostrar ali que ele tinha uma deficiência, né? Então, acho que se ele tivesse só um pouquinho corcunda, o pessoal não ia entender. Ele foi meio que mancando igual o Ivor. Pois é. Ele tem que... O cara é coxa, ele tem que mostrar que veio. Tem que ser bem coxo. Enfim, pessoal. Falar para vocês que hoje eu estou um pouquinho cansado. Vocês viram que até eu tava até confundindo umas coisas, eu tava esquecendo o Daron. Ou seja, o fim de semana foi cansativo. Foi pesado. Foi um fim de semana complicado para mim a nível pessoal. Eu tive uma grande perda na família. Mas, enfim, a gente cumpriu mais uma etapa. Tivemos aqui novamente, eu e a Bárbara, fizemos as nossas lives e as lives não vão falhar. Todo domingo a gente vai estar aqui começando por volta... Eu estou pensando ainda se a gente começa às 8 ou 8h30. Conforme a semana foi indo, a gente define que é o episódio de esquenta retrospectivo e depois, a partir de umas 11 e pouquinho, geralmente 11h10, 11h15, a gente volta para a live de análise do episódio 4. Enfim, eu espero que vocês tenham achado interessante essa nossa análise, vocês tenham curtido o episódio. A gente está em comemoração pelos 50k também, uma marca muito importante. Vou responder só essa perguntinha que perguntam bastante. Eu faço tudo, na verdade. Eu faço tudo no canal. Tudo que tem no canal é feito por mim e a voz fica diferente porque ela passa por um pequeno tratamento de áudio. Enfim, eu agradeço a todos que estiveram por aí. A gente chegou a bater um pico de mais de 900 pessoas assistindo, que foi muito legal. Obrigada, gente. Vocês são demais, hein? Quem sabe na próxima a gente bate 1K, que seria muito interessante. Eu agradeço também a todo mundo que falou comigo, me desejou força, condolências. Eu fico feliz com esse apoio, com esse lado humano dos inscritos, porque muitas pessoas que não trabalham com isso não sabem, mas às vezes lidar com gente como criador de conteúdo não é uma coisa tão simples. Alguns comentários são inclusive bastante pesados, mas é bom saber que existe também o outro lado. Existem pessoas que estão
aí apoiando, que demonstram se importar com a pessoa que existe por trás do criador de conteúdo. Então, agradeço a todos também. Eu desejo a todos uma boa noite, agradeço demais a Bárbara e volto a reforçar, deem uma olhada no canal dela também, Brasil Nerd, a Casa do Dragão. Eu vou deixar o link na descrição aqui da live para quem quiser dar uma olhada por lá, mas é facinho de achar, só digitar Brasil Nerd, Casa do Dragão. E acho que vocês vão gostar bastante do que ela tem feito por lá. Então, eu desejo uma boa noite a todos. Fábio, obrigada a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que apoiou, que deu like, que compartilhou, que mandou superchat. É isso, galera. Sim. Todo domingo a gente se encontra aqui até acabar esse trem. E foi importante, foi legal todo mundo com a participação, os comentários, superchats. A gente agradece demais por isso, pelo like. Quem não deixou o like aí por enquanto, acabou esquecendo, deixa o like agora, não custa nada, é facinho, só um clique. E vai ajudar demais a gente, demorou? E eu vejo vocês novamente durante a semana, quando provavelmente eu vou lançar a terceira parte da Dança dos Dragões. Finalmente. E depois eu acho que ainda tem uma quarta, porque é um assunto enorme. Eu vou tentar adiantar esse vídeo aí o mais rápido que eu puder para poder colocar no ar, que depois tem mais temas pertinentes para a gente falar. Então, um grande abraço a todos. Um grande abraço, Bárbara. Valeu de novo por estar aí com a gente. E eu vejo vocês novamente em breve. Valeu. Beijo, gente.